Bom dia, galera, tudo bem? Sou o professor Marlon, vou trabalhar química com vocês e a ideia então é a gente começar aí falando em relação à química orgânica. Olha só, a gente começa lembrando aqui um pouquinho em relação às funções orgânicas, algo bastante presente na prova do Enem e que vale aquela lembrança. Então eu trouxe aqui uma molécula hipotética, é claro que a gente não vai ter uma molécula grande como essa na prova, mas com as principais funções que você encontra. E eu queria revisar com você o grupo funcional, a função orgânica e a característica dessa função. Então vamos na ordem ali, ó. Em vermelho, a gente visualiza uma cetona. Repara que nós temos uma carbonila, uma C-O entre dois carbonos. Vale lembrar, né? Carbono que faz dupla ligação, aquele carbono sp2, bastante presente na prova do Enem, e um carbono dito insaturado. Ali do lado, a gente tem aquele anel laranjado com uma hidroxila, um OH ligado a ele. O que eu tenho ali? Eu tenho um fenol. Atenta para uma questão em relação ao fenol. O fenol é uma função hidroxilada de caráter ácido. Aquele hidrogênio do OH pode ser ionizado, liberando um H+. Pode aparecer para você lá o nome antigo do fenol como ácido fênico. Então, vale destacar isso. Ali do ladinho, outra função hidroxilada. Repara ali que nós temos em azul uma hidroxila ligada a um carbono sp3. Aí você vai falar assim, Marlon, o que eu tenho aqui? Eu tenho um álcool. E olha só, entre o fenol e o álcool, estão aí lado a lado na imagem para você, as duas funções são hidroxiladas. Toma cuidado para não confundir. Lembrando que existe uma terceira função hidroxilada, bastante cobrada na prova do Enem, que é o enol. Aí eu tenho um carbono sp2, aquele meu carbono de dupla ligação, também ligado ao OH, porém não aromático. Seguindo ali a nossa molécula, a gente tem em roxo um aldeído, uma carbonila terminal, né? A diferença entre aldeído e cetona. A cetona nós temos a carbonila no meio da cadeia, o aldeído lá em uma extremidade. Toma cuidado com a anotação, eu coloquei aqui na forma que o Enem trouxe recentemente. O aldeído sem aparecer o hidrogênio dele. A gente está muito acostumado a ver C-O-H. Aqui repare que eu omiti o hidrogênio, regra aí das ligações na forma simplificada. Ali do ladinho rosa a gente tem um ácido carboxílico. Repara que você tem ali, ó, C-O-OH, função orgânica de caráter ácido. Então, a segunda função de caráter ácido, falamos do fenol e falamos aqui do ácido carboxílico. Vou lá para a extremidade de baixo, olha lá em marrom, uma amida, uma carbonila, uma C-O, ligada a um grupo NH2, uma função nitrogenada. Em verde, um oxigênio entre dois carbonos, um heteroátomo, uma cadeia heterogênea, falando aí de um éter. Opa, mais uma função aparecendo aí. E agora uma função muito importante para a prova de Ciências da Natureza, lembrando que o Enem ele mescla questões, como o Marquinhos falou para você antes, que trazem aspecto da química, da biologia, que muitas vezes a gente fica até na dúvida de quem resolve essa? Ah, química, biologia? Olha o que eu tenho ali, eu tenho uma amina, e nessa função vale parar um pouquinho. As aminas são funções nitrogenadas, onde nós temos aí esse grupo NH2, que é um grupo que tem caráter básico. Lembrando que a amina pode ser NH, NH2, ou somente um nitrogênio entre átomos de carbono. As aminas têm caráter básico, lembra disso que o Enem já cobrou aí em relação a algumas características desse composto. E em cinza, para a gente fechar nossa lembrança dos grupos funcionais, o éster, função bastante presente e até está aqui numa questão que eu escolhi para ver com você. Olha só, uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, que está abaixo, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Dada a reação, então, a gente tem ali o PET, a estrutura dele, a reação com 2 mols de metanol, isso em altas temperaturas e pressão, leva à formação de um produto e um segundo produto ali. Olha o comando da questão do Enem. O produto aromático, representado no esquema da reação, pertence à função orgânica. Bom, o Enem me direcionou aqui, não somente cobrando qual é a função orgânica, e sim ele me deu uma característica dessa molécula. Eu quero a parte aromática. Qual que é a parte aromática da minha estrutura? Aquele ciclo benzênico. Então o meu produto aromático é o meu primeiro produto. Quando a gente olha ali a estrutura dele, nós temos o anel benzênico, uma COOCH3. O que eu tenho nisso aqui? COOCH3, eu tenho um éster. Lembra que é a C-OOCH3. Vou até voltar para você ver novamente. Olha só, aqui em cinza, da ponta direita, voltando ali,
C-O, CH3. Então, a gente tem aqui uma função éster presente nesta molécula. Além de vermos a função éster, queria reparar mais algumas coisas nos outros distratores da prova. Repara ali, a alternativa A, álcool. O álcool aparece para nós, só que não no produto aromático. Ele é um dos compostos presentes aí na minha estrutura, mas não está presente na estrutura aromática. Eu tenho um diol ali como segundo produto. Um ácido carboxílico. Por que o Enem colocou um ácido carboxílico? Porque ele falou de transesterificação. E eu lembro que éster vem da reação do ácido carboxílico com um álcool. Falando um pouquinho da transesterificação, vale ressaltar que esta é uma das reações bastante cobradas aí na prova do Enem. E fica a dica, você vai me falar assim, Marlon, poxa, a reação orgânica é aquela coisa que dificulta a minha vida. Enem, ele traz um modelo para você. Olha a questão que eu coloquei aqui. Traz um modelo da reação e ele quer que você reproduza esse modelo. Então, bateu o olho numa questão, tem reação orgânica, respira, acalma e olha para a reação modelo que ele te deu. Busca o que teve de mudança. Quebrou um grupo funcional, tem um grupo que não tinha antes. Aí você vai perceber essa transição de uma reação e poder buscar aí o seu produto. Tranquilo? Uma primeira dica então, relembrar aí as funções orgânicas e as principais características dos compostos. Uma outra característica da prova do Enem é falar em relação à solubilidade de compostos. Tratar compostos que são solúveis em água, solúveis em meios orgânicos. E para isso eu escolhi um composto que faz essa transição. Queria ver com você um pouquinho em relação aos tensoativos. Coloquei dois tensoativos genéricos aqui. Um sabão, um sal de ácido carboxílico, ali um carboxilato de sódio, e um detergente, um sal de ácido sulfônico. Mas o que essas duas estruturas têm em comum? Elas podem ser ditas estruturas anfifílicas ou anfipáticas. Por quê? Olha essa parte que eu destaquei aqui, uma parte de hidrocarboneto, que é uma cadeia apolar. Porém, na parte que eu destaquei agora em azul, nós temos uma ligação iônica. Esta ligação iônica faz com que a gente tenha aqui um meio que tem íons, ou seja, uma parte polarizada da molécula. Repare que eu tenho uma parte apolar e uma parte polar, tanto no sabão quanto no detergente. Então essa característica que eu te falei, anfifílica ou anfipática, é a característica que um composto tem de apresentar uma parte polar e uma parte apolar. Aí você vai falar assim, Marlon, eu entendo que o hidrocarboneto é apolar, que a parte iônica ali é polar, consigo reconhecer um detergente, um sabão, mas eu me perco nos sinônimos que o Enem usa. E essa é uma característica da prova. Muitas vezes você precisa de um vocabulário específico para resolver aquela questão. Já foi dito para você hoje pela manhã que você precisa reconhecer a forma de escrita, a forma de texto. Para isso, olha só, quando nós nos referimos a compostos polares, vale destacar os seus sinônimos. Nós podemos falar que eles são hidrossolúveis, hidrofílicos, lembra de filia, amizade por água, então um composto polar, ele é solúvel em água. Se ele é solúvel em água, ele tem medo, ele tem fobia de gordura, então ele é lipofóbico. Então, hidrossolúvel, hidrofílico, lipofóbico ou polar são sinônimos aí para falarmos em relação à parte de uma molécula. Por outro lado, a outra parte que está destacada para você aí em laranja é a parte apolar, que nós vamos chamar de lipossolúvel, solúvel em gordura. Marquinhos falou para você de algumas vitaminas, de alguns hormônios. Lembra que o Enem já cobrou hormônios hidrossolúveis e lipossolúveis. Levando isso em consideração, posso me referir como lipossolúvel, como hidrofóbico, como lipofílico ou ainda como um meio apolar. Lembra desses sinônimos que eles vão ser úteis aí na prova. Vamos dar uma olhadinha em um exemplo onde o Enem fez isso. Na formulação de detergentes sintéticos, são encontradas diversas substâncias que possuem ação específica. Entre essas substâncias estão os tensoativos aniônicos, dos quais o dodecilbenzenossulfonato de sódio é o mais comum em detergentes para a cozinha. O dodecilbenzenossulfonato de sódio é um tensoativo em razão da presença. Bom, ele me falou que é um tensoativo. Então eu sei que eu tenho uma parte polar e uma parte apolar. Eu vou destacar ele pelo nome do meu composto. Olha só, dodecilbenzenossulfonato de sódio. A parte do dodecilbenzeno é uma parte que me lembra o nome de hidrocarbonetos. Então eu sei que é uma parte apolar. E o sulfonato, lembra que compostos terminados em ato, eto e ito, com um metal depois, são sais. Então o sulfonato de sódio
é a parte iônica. Destaquei a parte polar e a parte apolar. O que eu posso fazer agora? Analisar os meus distratores. Vamos lá. Ele é então tensoativo por quê? Devido à presença do íon Na hidrofílico, até aí tudo bem, e pela porção sulfonato lipofílica. O sulfonato tem aqueles oxigênios, então ele ainda é hidrofílico. E tem A equivocado, errado aí. E tem B, nas porções sulfonato hidrofílica e dodecilbenzeno lipofílica. Repare que o Enem escreveu na ordem trocada do nome, mas esta é a nossa resposta. A parte sulfonato é hidrofílica e a parte dodecilbenzeno é lipofílica, ou seja, uma parte polar e uma parte apolar. Falando em polar e apolar, queria trazer mais uma dica para você relacionada à propriedade de compostos e relacionada a características das interações. Estou falando de forças intermoleculares. Quando eu olho para uma força intermolecular, eu tenho que lembrar daquele conjunto das chamadas forças de Van der Waals. O que são estas forças? São as forças que nós vamos dividir em dipolo instantâneo, dipolo induzido ou forças de London. Aquelas forças de baixa intensidade, onde a gente tem aí moléculas apolares. É aqui no dipolo induzido que nós temos as forças menos intensas. Lembrando, força de atração intermolecular é a força de atração entre duas moléculas. Ela impacta diretamente temperatura de ebulição. Por quê? Quanto mais intensa for essa força, mais unidas estão as minhas moléculas. Então, quando eu falo aqui de dipolo instantâneo, dipolo induzido, eu estou falando de uma molécula fracamente atraída, ou seja, compostos que tendem a ter menores temperaturas de ebulição. Posso ainda lembrar em relação a outro tipo de força de Van der Waals, chamado de dipolo permanente ou de dipolo-dipolo. Nas interações do tipo dipolo-dipolo, nós vamos ter as moléculas polares. Agora, uma interação onde eu tenho um polo bem dividido na minha molécula, uma parte positiva, uma parte negativa. E estas partes vão levar a interações eletrostáticas. Claro, não são interações como uma ligação iônica, mas eu já tenho interações de cargas, sendo mais intensas que as apolares. Nesse caso aqui, eu elevo a minha temperatura de ebulição. Mas a gente tem um tipo específico de dipolo-dipolo, que é aquela de extrema intensidade, que nós vamos chamar de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio está presente em moléculas onde eu tenho o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Lembra que o H tem que estar ligado a um desses três. Toma muito cuidado com aquela função que eu te falei lá no início da aula, que é o aldeído. O aldeído já apareceu na prova do Enem falando que aldeídos fazem ligação de hidrogênio entre suas moléculas. Aí você vai lembrar, Marlon, aldeído tem uma C dupla O, tem uma carbonila. Beleza, tem o oxigênio. E tem um H ligado a este carbono. Só que esse hidrogênio não está ligado a um oxigênio. Então, entre suas moléculas, um aldeído com outro aldeído, nós não temos ligação de hidrogênio, e sim temos dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Quem é importante lembrar que faz ligação de hidrogênio? Álcool, enol, fenol, aminas primárias e secundárias, são compostos que vão fazer ligação de hidrogênio e que estão presentes aí dentro da química orgânica. Lembrando que nós temos também uma interação do tipo íon-dipolo. A interação íon-dipolo é aquela que ocorre quando eu tenho um íon, presente de uma dissociação iônica, por exemplo, e um solvente polar, como o sal de cozinha em água, que quebra em Na+, Cl- e interage por íon-dipolo. Para a gente finalizar, eu queria ver mais uma questãozinha justamente sobre esse assunto. Olha só, as fraldas descartáveis, que contêm o polímero poliacrilato de sódio, são eficientes na retenção da água, são mais eficientes, perdão, na retenção da água do que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. Nós temos ali a estrutura 1, que é da poliacrilato de sódio, e a 2, da celulose. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às, vamos lá, interações de polo-dipolo mais fortes no poliacrilato e a água. Peraí, eu vou destacar aqui para a gente analisar. O poliacrilato, eu tenho um composto iônico ali, eu tenho um sal de ácido carboxílico. Opa, então a minha interação é do tipo íon dipolo com a água. Quando eu olho para a estrutura da celulose, eu percebo que eu tenho ali grupos OH. Estes grupos OH são grupos álcoois que vão fazer ligações de hidrogênio. Então a letra A, interação de polo-dipolo mais forte entre o poliacrilato em relação à ligação de hidrogênio? Falso.
ligação de hidrogênio é mais intensa do que de polo. E no poliacrilato nós temos íon dipolo. E tem B, interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação à ligação de hidrogênio. Interação íon-íon é ligação iônica, não é o nosso caso aqui, então falso também do extrator. E tem C, ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às interações íon dipolo entre a celulose e as moléculas de água. Ligação de hidrogênio, eu preciso do OH, do NH, e no poliacrilato isso não está presente. Falso também. Alternativa D, ligação de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato. Bom, acabamos de falar que o poliacrilato não faz ligação de hidrogênio, então está equivocado. Alternativa E, interações íon dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Alternativa correta. Então, resposta correta, letra E. Queria agradecer, desejar para todos vocês uma boa prova e lembrar, né, que se você quiser o material aqui do aulão, vai lá no Instagram do AZ Floripa, do Coque Floripa, manda um direct que vai ser enviado para você todo o material aqui. Tá? Então a gente tem todo o material disponível para você. Muito obrigado e uma boa prova.